respondendo a mais um ataque protestante contra a Igreja Católica. Vejo muitas pessoas falando que a Igreja Católica matou milhões de hereges e bruxas na Inquisição. Inclusive é isso que é ensinado nas escolas. Mas essa afirmação é uma calúnia sem fundamento, e eu provo para vocês. Entre os dias 29 e 31 de outubro de 1998, aconteceu o grande simpósio internacional sobre a Inquisição, motivado pelo Papa João Paulo II, que abriu os arquivos do Vaticano para o acesso dos maiores especialistas do mundo no tema Inquisições. Participaram desse simpósio 30 historiadores renomados. Os historiadores envolvidos no simpósio não eram ligados ao Vaticano. Alguns historiadores eram católicos, outros não, e pertenciam a diversas linhas ideológicas. Os historiadores eram reconhecidos internacionalmente como grandes especialistas em inquisições. As investigações teve seu fim 6 anos depois, em 2004, quando o resultado dos trabalhos foi publicado. E assim surgiram as atas do Simpósio Internacional sobre as Inquisições, com o título original de La Inquisizione. Esse livro possui quase 800 páginas. Nunca antes um volume só reuniu informações tão amplas, atualizadas e aprofundadas sobre as Inquisições. As atas documentais do simpósio já foram utilizadas em várias obras de historiadores. Tais documentos são resultados de uma profunda pesquisa sobre os dados dos processos das Inquisições. Vejamos agora o que foi concluído depois de tanta pesquisa e investigação sobre as Inquisições. Constatou-se que os tribunais religiosos da Igreja Católica eram mais brandos do que os tribunais civis, o que não aconteceu com os tribunais civis. O Estado espanhol matou milhares de pessoas. As bruxas e hereges julgados pelo Tribunal Civil suplicavam para ser julgado pelo Tribunal da Igreja Católica, pois no tribunal religioso não se matava. Os presos passavam a blasfemar contra Deus e contra a Igreja, na esperança de serem transferidos para os tribunais da Igreja Católica. É fundamental entender que a Inquisição Espanhola foi uma instituição principalmente civil, não controlada pela Igreja, e que a própria Igreja censurou e tomou medidas contra ela. Também é fundamental saber que quase tudo o que se divulgou a respeito da Inquisição Espanhola é fruto das calúnias difundidas pelo ex-padre Juan Antonio Lorente, um apóstata que produziu documentos sobre a Inquisição na Espanha com o interesse de ajudar a França de Napoleão a dominar aquele país. Lorente queimou todos os documentos que usou, para que não se descobrissem as falsificações. A Inquisição na Espanha aconteceu entre os anos 1540 e 1700. De 44.674 juízos, os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, 804 pessoas, e desses 1,7%, 13 pessoas, foram condenados em contumância, ou seja, pessoas de paradeiro desconhecido ou mortos, que em seu lugar se queimavam ou enforcavam bonecos. Em 930 sentenças que o inquisitor Bernardo Gui pronunciou em 15 anos, houve 139 absolvições, 132 penitências canônicas e 152 obrigações de peregrinações, 307 prisões e 42 pessoas entregues ao braço secular. O simpósio concluiu que as penas de morte e os processos em que se usava tortura representam um número pouco expressivo, ao contrário do que se imaginava e foi propagado. Os dados são uma verdadeira demolição e extirpação de muitas ideias falsas e fantasiosas sobre a Inquisição. Agora, o que poucas pessoas falam é sobre a Inquisição protestante, não é mesmo? Até o célebre teólogo protestante Johann Matthaus Mayfair disse: nos países católicos não se condena um assassino, um incestuoso, um adúltero. Na Alemanha protestante, porém, a tortura é mantida por um dia e uma noite inteira, às vezes até por 2 dias, outras vezes até por 4 dias, e após isto é novamente iniciada. Esta é uma história exata e horrível, que não pude presenciar sem também me estremecer. Convido a todos que assistiram esse vídeo que pesquisem mais sobre esse simpósio. A verdadeira história é bem diferente daquela que aprendemos na escola. Uai, seu app de vídeos curtos.